Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde, renove as suas forças, a sua alegria, a sua força para a guerra, amém? Estamos numa batalha, hoje foi uma dificuldade para entrar na live, mas o Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, aquele que está à nossa frente, amém? Oração pelo rei na guerra, Salmo de Davi para o cantor mor. Davi entendia muito bem sobre guerra, né? Ele sabia muito bem guerrear, porque ele venceu o urso, o leão e o gigante. Nós também venceremos em nome do Senhor dos Exércitos, amém? O Salmo 20, o salmista declara: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome do Senhor, o Senhor é aquele que vê, ouve todas as coisas, né? E o nome do nosso Deus nos protege, amém? Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Então Davi fez pedidos e ele recebeu resposta do Deus Todo-Poderoso, né? E ele declara que agora ele sabia que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos, amém? Vamos entrar em oração. Espírito Santo, que o Senhor entre em concordância com esta oração, e vamos pedir em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, que é maravilhoso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Alfa e o Ômega, é a estrela da nossa manhã, é o lírio que traz paz aos nossos vales. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque nós não temos outro Deus além de ti, outra rocha em quem nós possamos depositar toda a nossa confiança. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Seja louvado, exaltado, engrandecido o teu santo e maravilhoso nome. Pai, a tua palavra declara que o pão da saúde é porção dos filhos e nós somos filhos. Senhor, a tua palavra declara, se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos concede. A tua palavra também declara que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã, elas não têm fim, elas são de geração em geração. E nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Senhor, ó Deus, por mais uma semana, Senhor, que se iniciou ontem, que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor esteja protegendo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, que a tua mão, Senhor, poderosa esteja nos sustentando em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, a Deus, a saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós te agradecemos por todos os nossos órgãos, nós te agradecemos pela saúde, pela casa, pela família, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco. Muito obrigada, Senhor, por tão grande amor, muito obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade, muito obrigada, Senhor, como o salmista. Boa tarde, Glauco. Amém, que o Senhor tenha misericórdia mesmo, tenha piedade, né? Senhor, e nós queremos, Pai, ó Deus, colocar, Senhor, ó Deus, toda a nossa família diante do teu altar, te agradecer por ela. Senhor, nós declaramos que os filhos são herança bendita do Senhor. Nós não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação. Senhor, abençoa a vida de cada um deles, que aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam visitados pelo Espírito Santo.
Aqueles, Senhor, que estão desempregados, que o Senhor abra portas para eles, Pai, de emprego. Aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, que o Senhor possa promover, Senhor, a salvação na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar mesmo pelo Sul e por tantos lugares que estão acontecendo calamidades, nós imploramos a tua misericórdia. Naira, lembra-te da misericórdia, Pai. Nós sabemos, Senhor, que as pessoas estão displicentes, nem se apercebendo, Senhor, ó Deus, muitas vezes de que tudo isso, Senhor, são sinais da volta de Jesus. Senhor, é um tempo para que o povo se arrependa e se volte para o Senhor. E nós clamamos por salvação nesta terra. Espírito Santo querido, convence, Senhor, as vidas da idolatria, do pecado, do juízo, da justiça, Senhor. Ó Deus, que o povo fugiu dos padrões da Bíblia, ainda quer mudar a Bíblia de acordo com a sua maneira errada de viver. Tem misericórdia, Pai. Oh Deus, nós clamamos a Ti, tem piedade. Levanta, continua levantando pessoas lá no Sul, Senhor, para que sejam ajudadas, para que eles sejam restaurados, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, pelas crianças, pelos idosos. Não deixe os socorristas, Senhor, ficarem enfermos, Pai. Em nome de Jesus, socorre o Sul, Pai. Em nome de Jesus, socorre, Senhor, onde existem as calamidades, Senhor. Tem piedade. Lembra-te das tuas misericórdias na ira, Senhor. Lembra que o Senhor é Deus piedoso, bondoso, misericordioso. Ajuda, Senhor, o ser humano, porque ele foi feito à tua imagem e semelhança. Tem piedade destas vidas, Pai. Socorre. Abençoa aqueles que estão precisando, Senhor, de ajuda financeira. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o nosso pastor, não deixa faltar nada para o teu povo. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós clamamos pelas Tuas compaixões, pelas Tuas misericórdias, por aqueles que estão no leito da enfermidade, aqueles que estão desenganados, Pai, aqueles que estão, Senhor, num asilo abandonados, aqueles, Senhor, que ainda não foram socorridos de alguma forma em algum lugar. Senhor, socorre, ajuda. Senhor, intervém na vida dessas pessoas, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Hoje aconteceu um incidente, caiu a gaiola dos passarinhos, aí levei um susto. Oh, Jesus, misericórdia. Hoje foi um tropé para entrar na live, mas glória a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos compartilhar uma palavra que está em 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus concedeu o que ele tinha pedido, amém? Glória a Deus, né? Então, sabe o que entrei meio atrasado hoje, foi difícil, mas glória a Deus, estamos aqui para a glória do nosso Deus, né? Então, o que é um arrematador de imóveis, né? É alguém que faz aquilo que é mais além do que é esperado ou exigido, né? Por exemplo, na fabricação de imóveis, né? O arrematador é aquele que coloca um acabamento caprichado nas peças, né? Aplicando com paciência e bom gosto alguns ornamentos extras e de valor, né? Então, aqui nós podemos comparar com a oração de Jabes. Ele queria ser além do que o nome dele queria dizer. O nome dele queria dizer concebido com dores, né? Porque geralmente as crianças são concebidas com dores. Mas aqui foi uma coisa extrapolada, né? Porque a própria situação do parto da mãe de Jabes fez com que ela colocasse um nome que era referente ao que ela passou, aquele que é concebido com dores, né? Mas Jabes não se conformou com a situação. Então, o judeu, muito boa tarde, Maria Nilza, a paz do Senhor. Me desculpe, eu estava falando com o Glauco, né?
Ah, malvado você, Glauco. É um casalzinho de periquito, um verde e um azulzinho lindos. Judiação, a gaiola caiu. Ai, meu Deus. Eu cismei de colocar eles num lugar que bate sol. E ali a gaiola não é muito firme, sabe? Ai, tava lá no quarto me arrumando, levei um susto. Aí corri lá para pegar o alpice, caiu tudo no chão, a água, tudo foi um forféu. Mas graças a Deus que já deu certo, né? Mais judiação, que o coraçãozinho deles não fique abalado. A paz do Senhor, Maria Nilza Colim, por isso que eu entrei, estava entrando no horário, aí aconteceu um imprevisto aqui, né? Então, em 1 Crônicas tem mais de 500 nomes, né, da genealogia dos hebreus, e abre um parênteses para falar sobre Jabes, um personagem ilustre. Para os judeus, geralmente eles colocavam os nomes referentes a alguma mudança de história, alguma situação diferente, alguma coisa que eles estavam passando, né? E aí a mãe de Jabes coloca esse nome, que quer dizer concebido com dor. Imagina, ele desde bebezinho, quando falava Jabes, falava concebido com dor, concebido com dor, concebido com dor, era muita dor, né? E Jabes queria fazer mais para Deus do que o que queria dizer o nome dele, né? Porque ele conheceu o Deus de Israel e ele pediu, ele falou com Deus, ele clamou para que Deus mudasse a situação dele, né? Então, como nós podemos concluir no final do versículo 10, e Deus lhe concebeu o que tinha pedido, porque em Mateus 7,7, o Senhor mesmo está falando, né? Peça e receberás. Então, nós não podemos nos conformar com situações de dores, com situações de derrota. Jabes pediu essa bênção e ele não tinha nem o nome de Jesus, era no Antigo Testamento. E nós temos o nome de Jesus e é o próprio Deus em Mateus 7,7 que fala, peça e receberás, né? Peça o quê? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele fala que ele nos concede. E Jabes queria ser bênção, ele queria ser ilustre, ele queria fazer uma diferença na geração dele. E nós também podemos ser como um arrematador de móveis, né? Que coloca um acabamento, que coloca um enfeite além, que faz alguma coisa além do que é exigido ou pedido e que valoriza o móvel, né? E nós também queremos ter atitudes assim. E nós, para nós termos atitudes assim, nós precisamos da bênção do Senhor, né? Porque de nós mesmos nós não temos nada, né? Mas quando o Senhor nos abençoa, que transborda, aqueles que estão próximos de nós vão receber essa bênção, né? Então, o que acontece? O Senhor fala, peça e receberás. Ele mesmo está mandando pedir. E Jabes não se conformou, eu não vou ser aquele que provoca dores, mas eu vou ser um arrematador de móveis, eu vou ser um diferencial na minha geração, eu vou ser um diferencial, né? O meu nome não vai fazer jus à minha vida, porque eu conheço um Deus que muda a história, um Deus que transforma, um Deus de novos começos, um Deus de milagre, né? E Deus fala, procura onde? Na porta de Deus, nós temos o nome de Jesus. Bata e abrir-se-vos-á, nós batemos em nome de Jesus, né? Então, alguém já disse que existem poucas diferenças na vida das pessoas, né? Mas essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Jabes não se conformou com o veredito na vida dele, né? Ele não se conformou com a sentença de ser aquele que provoca dor. Ele pode ter provocado na hora do nascimento, mas ele não ia continuar provocando dor, né? Então, ali fala mais de 500, cerca de 500 nomes, né? Mas abre um espaço para falar sobre Jabes, a oração ousada dele, né? Ele não se conformou, ele não falou, não, eu não vou ser aquele que provoca dores, né? Às vezes as coisas podem começar mal, mas não precisam terminar mal, porque nós temos um Deus que transforma a vida, né? Ele fez uma oração comum,
comum de apenas uma frase, né? Então, e nós que temos o nome de Jesus, e o Senhor fala, tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. O que é segundo a vontade de Deus? É da vontade de Deus que nós sejamos abençoados e sejamos bênção, né? Então, o que acontece? Quando o Senhor fala, na verdade, Marta, Marta, é porque Ele vai falar uma coisa relevante, né? Ele vai falar alguma coisa que é para prestar atenção. E Deus está falando, na verdade vos digo que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E o que é que pedimos? Segundo a sua vontade, é da vontade do Senhor que nós sejamos abençoados, porque lá no Jardim do Éden, Deus abençoou Adão e Eva, né? Declarou, sede frutíferos, né? Multiplicai-vos. E quando Jesus subiu para o céu, Ele também abençoou, né? A última coisa que Jesus fez foi abençoar, foi nos abençoar, né? Então, é da vontade do Senhor que nós sejamos abençoados para nós sermos bênção, né? Então, como é gostoso a gente pedir alguma coisa, como nós lemos no Salmo 20, né? Que o salmista pediu e ele louvou o Senhor porque ele foi ouvido. Jabes também pediu ao Senhor e ele também foi ouvido, né? É muito gostoso quando Deus nos abençoa, né? Então, um dia eu estava no sofá e eu ouvi a palavra God bless you, e eu não sabia o que era em inglês, e Deus falou comigo em inglês. Eu senti uma alegria, a presença do Senhor. Depois que eu perguntei até para o meu marido, que ainda estava vivo, né? Ele falou assim, Deus te abençoou. E eu recebi uma paz, uma alegria tão grande, que o Senhor te abençoe. O Senhor declara, abençoarei os que te abençoarem, né? Então, quando nós abençoamos as pessoas, nós é que somos abençoados, né? Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, né, se fartará o seu ventre. Ele foi concedido com dores, mas ele fala assim, que me abençoe, Senhor. Eu estou te pedindo, Pai, Papai, que o Senhor me abençoe. A bênção do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dores, né? E aí ele declara, ele faz essa oração, né? Que me abençoes, muitíssimo, não era pouco não, era bênção com 3 ou 4 exclamações, era bastante, porque Deus tem todo o poder de abençoar muito, não pouco, né? O nosso Deus, Ele é Deus de grandeza, Deus de muitas bênçãos, não de uma só, né? E meus termos amplies, e a tua mão seja comigo, e faças com que do mal eu não seja aflito, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Olha só que lindo, né? E ele fala, né? O Senhor fala, a razão pela qual homens e mulheres de fé se destacam do resto das pessoas é que eles oram e pensam de maneira diferente. Quando existe um versículo que te chama a atenção, você pode colocar aquele versículo em oração, né? Como esses dias eu estava orando no Salmo, lendo no Salmo 21, que Davi pediu vida, e Deus deu vida longa e vida abundante, né? Então, o que acontece? Ele pediu vida e Deus deu vida, porque ele deu até vida longa, abundante, e vida eterna. E Jesus fala, eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Então nós podemos pedir, Senhor, me dá vida, Senhor, me dá vida abundante, Senhor, me dá longevidade e me dá vida eterna. Nós podemos pedir toda essa qualidade de vida e vida abençoada. Agora a gente ainda acrescenta, né? Vida abundante, abençoada. Amém? Assim como Jabes, que não tinha o nome de Jesus, pediu vida abençoada, Deus concedeu, nós também podemos pedir essa vida, bênção, né? Essa vida abençoada. Então, nós precisamos, né, pedir também para o Espírito Santo, me ensina a orar. Nós podemos pedir o dom de línguas, porque também a gente ora por coisas que Deus quer nos dar livramento, por livramento de pessoas, né? Assim nós conseguimos orar trabalhando, dirigindo, né? A gente não precisa ficar pensando que a gente está orando. E de repente vem bênçãos, né? Na nossa vida, e nós nem imaginamos que nós oramos em línguas pedindo, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, e Deus age nesta terra pela nossa oração, pelo nosso pedido, né?
Então, todos os bebês chegam provocando dor, né? Mas o nascimento de Jabes tem alguma coisa fora do comum, né? Tanto que a sua mãe mencionou esse fato no próprio nome do filho. E Jabes acreditava no Deus de milagres, no Deus de novos começos, né? No Deus misericordioso. Uma tradução do hebraico sobre bênçãos, né? Sobre essa palavra, ó, que me abençoes muito, seria como acrescentar 5 pontos de exclamação ao pedido, ou escrevê-lo com letras garrafais e sublinhada ainda, né? Ah, que me abençoes, um monte de exclamação com letra bem grandona e ainda riscado embaixo, né? Quando você quer chamar a atenção de alguma coisa, você sublinha, né? Então, Jabes fez essa oração, e que nós possamos fazer essa oração, ó Senhor, que me abençoe muitíssimo, não é pouco não, porque eu quero transbordar. Ah, foi Paulo. Eu sei que não é nem tudo que nós pedimos, né? Mas e se a gente deixar de pedir, Deus queria nos dar, né? É porque às vezes Deus tem um intuito. Esse espinho na carne de Paulo é para que ele não se orgulhasse, né? Porque ele foi arrebatado ao terceiro céu. O que acontece? Ele ouviu palavras inefáveis, né? Então, para ele, porque Deus usou ele de uma forma sobrenatural, esplêndida, né? Era para que ele não se orgulhasse. Então, ele orou 3 vezes mesmo para que Deus tirasse o espinho na carne, ele não tirou, mas Jabes pediu para que ele tirasse, né, essa sentença de aquele que era concebido com dor, para ele ser abençoado, para ele ser bênção. Então, a gente corre o risco. Por que Paulo pediu 3 vezes, né? Ele podia ter pedido 3 vezes e ter recebido. Agora, lógico, Deus tem o sim, o não, o amém e o espere, né? Então nós temos que acima de tudo, ter a vontade soberana de Deus, né? Mas Jabes pediu e recebeu, Paulo pediu e não recebeu, porque Deus tem propósitos, Deus enxerga coisas que nós não enxergamos, né? Mas de repente, se a gente deixa, Glauco, de pedir, Deus queria dar, né? Então é melhor pedir. Paulo pediu 3 vezes, insistiu, mas Deus não quis dar paciência, porque existe a vontade soberana, né? Agora, se nós pedirmos alguma coisa para ser bênção na mão do Senhor, eu creio que ele vai atender, né? Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, por exemplo, financeiramente, para que eu possa ajudar as pessoas, né? Senhor, eu quero saúde para pregar o evangelho, para fazer a tua obra, porque saúde é pão dos filhos, né? A gente pode colocar a palavra diante do Senhor. Agora, existe, acima de tudo, existe a soberania dele. Mas Jabes pediu e recebeu, né? Paulo pediu e não recebeu, porque Deus tinha alguma coisa que ele via, né? O porquê desse espinho na carne, né? Então, abençoar no sentido bíblico é pedir ou conceber um favor especial, sobrenatural. Ao clamarmos pela bênção de Deus, nós não estamos pedindo o que conseguiríamos com o nosso próprio esforço. Nós estamos pedindo segundo a maravilhosa e limitada bondade que apenas Deus tem o poder de conceder plenamente para nós, né? A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Provérbios 10, 22, né? Então, o salmista também declara, me cerca das bênçãos de bondade. Quantas pessoas pediram e receberam, né? Porque Paulo pediu e não recebeu? Depende, né? Depende do que Deus quer fazer, porque a vontade dele é soberana, né? Então, quando ela seria dada a Jabes, a confiança da grandeza, da bondade, fidelidade e amor de Deus, né? Porque Deus não queria que Jabes fosse um referencial de concebido com dor, porque começou mal, não é para terminar mal, né? E o que acontece? O apóstolo Paulo, ele concedia até na morte das pessoas, né? Ele foi cúmplice até da morte de Estevão. Então, a gente não sabe por que esse espinho na carne, porque também Deus deu muito para ele, né? Talvez para ele não se orgulhar. E ele mesmo declarou, né? Me foi dado o espinho na carne para que eu não me orgulhasse. 3 vezes pedi
E Deus não retirou, porque ele declarou: a minha graça te basta, né? O meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza. Então a gente não entende, mas já foi ouvido. E se a gente não pede e era para Deus dar, né? Então não é doutrina da prosperidade, mas é um pedido que ele nos deu, o que ele tem reservado para nós, né? Então, deu para entender? É o que Deus tem reservado, Senhor. Com certeza Deus tem muitas bênçãos para nós que Jesus conquistou, porque se Jesus declara que ele veio para nós termos vida abundante, quer dizer vida abençoada, né? Então, o que Jabes estava pedindo? Deus, o Senhor não reservou que eu fosse aquele provocador de dores, né? A vida toda, porque eu nasci provocando dor, eu não vou continuar provocando dor, porque eu te conheço, porque eu te amo e porque eu sei que a tua vida, através da minha vida, ela vai tirar dores, ela não vai provocar dores, né? Então, quando nós buscamos a bênção de Deus como valor máximo da nossa vida, nós estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, né? Do seu poder e propósito para nós. Senhor, tudo que o Senhor tem reservado para nós, nós queremos essa bênção, né? Então, e tudo aquilo que Deus faz em nós é através de nós e para a sua glória, né? Não para a nossa glória. Senhor, marca a minha vida com a tua bondade e milagres. O poder que Deus tem de realizar grandes coisas, né? Que o Senhor não encontre obstáculo na minha vida, né? Deus descreve assim mesmo como Deus clemente, compassivo, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, em Êxodo 34:6, né? Então, através da oração, nós podemos mudar as circunstâncias, vivendo de maneira abundante, um apelo por, agora, depois ele faz um apelo por maiores fronteiras que vai ficar para amanhã, amém? Então, conta-se, né? Eu não sei se foi uma invenção que o seu João morreu, foi para o céu, e lá ele conversa com São Pedro, e de repente, andando pelas ruas de ouro, ele encontra um pavilhão muito grande, sem janela, só com porta. Aí ele fala para São Pedro que ele queria conhecer aquele pavilhão, ele falou: tem certeza que você quer, né? Aí quando ele entra lá dentro, tinha uma gaveta com o nome dele, do seu João. Aí ele fala: o que é isso? Aí São Pedro fala assim: essas são as bênçãos que estavam reservadas para você e você não pediu. Por isso que Deus fala: peça. A gente pede, se Deus quiser dar, ele dá, porque ele é soberano, porque a glória é dele, né? E porque ele faz o que ele quer. Mas se ele manda pedir, a gente tem que pedir, Glauco, porque de repente, se Deus tem bênção para você que você não pediu, você vai ficar sem usufruir. Jabes pediu e recebeu. E Deus abençoou ele. Ele pediu: Senhor, não é pouco não, porque o Senhor não é Deus de escassez. O Senhor é de grande... É de grandeza, Deus de grandeza, ó, que me abençoe muitíssimo, com muita exclamação, com letras garrafais e ainda grifado. Senhor, nos abençoe, porque o Senhor não é Deus de uma bênção só, o Senhor é Deus ilimitado, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos a perder, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, porque o Senhor declarou para Abraão que ele fosse uma bênção, e se nós formos abençoados, o Senhor sabe aquele que vai abençoar, que vai repartir essas bênçãos com outras pessoas e o teu nome vai ser glorificado. Que tudo que nós temos para nós, que nós não venhamos a perder, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, te amo em Jesus, fica na santa e gloriosa paz, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos, amém?